Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gustavo Lisboa, eu sou pastor aqui na Place Church no Rio de Janeiro. Quero te convidar a compartilhar, a curtir e a comentar nesse vídeo, é claro, para que você fique por dentro de tudo que Deus tem ministrado ao nosso coração, concernente à palavra de Deus, concernente às Escrituras. E o texto que Deus separou para o nosso coração neste momento está em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Abacuque 3, versículo de número 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, e nem haja uva nas videiras, mesmo faltando todas as safras de oliva, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra no curral. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Essa é uma oração que o profeta Abacuque faz e derrama para o Senhor o seu coração, tudo aquilo que ele está sentindo, mas também é uma extrema incentivo para nós cristãos, para nós que caminhamos, para nós que acreditamos em Deus, na nossa humanidade como um todo, nós credibilizarmos a confiança no Senhor. O texto, a partir do versículo 17, vai dizer: ainda que a figueira não floresça. Talvez você não saiba, mas toda vez que a figueira está perto de dar frutos, ela denuncia. E o ato dela denunciar que ela vai dar fruto é ela florescer. Então, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo, ainda que eu não tenha uma expectativa de comer do fruto, eu me alegrarei no Senhor, confiarei no Senhor. Ainda que nada disso aconteça, ainda que eu não consiga enxergar, ainda que não seja denunciado o que está por vir, ainda, por isso ainda eu confiarei no Senhor. Por isso eu ainda me alegrarei no Senhor. O texto continua dizendo que nem haja uvas na videira, ou seja, a uva, ela quando é prensada, ela se torna suco e logo depois da fermentação, ela se torna o vinho, que produz a alegria. Ele está dizendo, ainda que eu não tenha, olha o que ele está dizendo, ainda que eu não tenha motivos para sorrir, ainda que eu não tenha motivos para me alegrar, ainda que eu não tenha motivos para ficar alegre em Cristo, ainda que eu não tenha motivo para isso, mesmo assim eu me alegrarei, mesmo assim eu confiarei no Senhor. Talvez a sua vida esteja assim, ao ponto de você não enxergar nada, não ver humanamente as coisas, não denunciam que vai acontecer algo melhor, não denunciam que vai acontecer algo que vai mudar a sua história, a tua expectativa. Talvez você não tenha visto, talvez nada está sendo denunciado numa primeira instância, no primeiro cenário. Talvez você não tenha, olhe para o seu redor e tudo que você veja não te traga alegria, não te traga motivos para ficar alegre. Olha, o texto continua dizendo, mesmo que toda a safra de oliveira, ou seja, ele está falando agora de azeitona, que produz o azeite, que produz o azeite, a melhor safra do azeite. Ele está dizendo, mesmo que esteja faltando ou falhando toda a safra de azeite. Azeite nós sabemos que tem uma conotação na Bíblia como a unção, ou seja, a unção, o que ela é? Ela é a confirmação. A unção, ela confirma, ela sela. O azeite, ele tem esse poder do selo. Então, ele está dizendo, ainda que tudo que eu vejo não me traz alegria, às vezes, o pouco do que eu vejo, melhor dizendo, não me traz alegria, o pouco que eu vejo não me confirma que vai acontecer, e mesmo que ainda não aconteça da maneira que eu quero, que eu não veja da maneira que eu quero, ainda que eu não tenha certeza, porque o selo é a certeza, o azeite é o que confirma, ainda que eu não tenha nenhuma confirmação sobre tudo isso que está acontecendo,
eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei no Senhor. Olha o texto continuando. E nas lavouras não produzam mantimento. Ou seja, o recurso me falta ter da onde tirar, da onde buscar. Ele está dizendo, ainda que eu não tenha nada, que eu não produza nada, que os mantimentos se acabem, que eu não tenha minha despensa cheia, ainda que eu não tenha, ainda que eu não esteja da maneira que eu quero, ainda que eu não esteja do jeito que eu quero, ainda que eu não consiga alcançar tudo que eu quero, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ele está dizendo, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e os gados morram nos currais. Ele está dizendo, ainda que eu não tenha mais recurso nenhum. E aqui ele encerra dizendo, ainda que eu não tenha um recurso humano, ou seja, ainda que eu não tenha um emprego, ainda que eu não tenha algo que faça eu prosperar, que faça eu ter um retorno, ainda que eu não tenha nada disso, ainda que eu não tenha da onde tirar, ainda que eu não tenha o que fazer, ainda que eu não tenha o que comer, o que beber, o que vestir, ainda que eu não tenha o que fazer, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor. E o fechamento desse texto é dizer que, independente dele não ter tudo aquilo que ele desejava, ele externa para nós nesse texto que, mesmo eu não tendo tudo que eu quero, mesmo eu desejando e não obtendo, mesmo eu precisando e não tendo resposta sobre aquilo que eu quero, eu ainda tenho um Senhor. E todo o seu Senhor não deixa o seu servo desguarnecido. O verdadeiro Senhor, ele não deixa nenhum servo desguarnecido. Então ele está dizendo, ainda que eu não tenha nada disso, eu tenho um Senhor. E quando esse Senhor me vê, quando esse Senhor me olhar, quando o dono de mim, quando o dono da minha posse, como aquele que possui a minha vida me olhar, tudo vai mudar. Por quê? Porque mesmo que ele me veja numa condição que para mim não é favorável, quando ele me vê que eu estou alegre, não pela condição que eu tenho, mas eu estou alegre porque eu tenho um Senhor, eu tenho alguém que governa a minha vida, que isso que eu estou passando nesse momento não é eterno, mas é uma circunstância, é só uma fase que talvez não agrade, que talvez não seja a melhor da fase, todavia eu me alegrarei, porque eu sei que o Senhor vai mudar a minha história, eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida. E aí ele diz, me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Ele está deixando bem claro, ainda que todos os recursos da terra, ainda que tudo que nos rodeia terminar, não ter para onde ir, aonde não ter o que fazer, não ter como comer, como vestir, como se cuidar, como pagar, como se alimentar, ainda assim eu me alegro, porque esse meu Senhor produz para mim salvação. E aí quando nós entramos na salvação, o texto fala da salvação, de um reino, fala de um texto, o texto vai falar de uma salvação, está falando que esse Senhor tem o poder de nos salvar, esse Senhor é o nosso Deus, que tem o poder de nos salvar, mas eu quero externar aumentar, ampliar essa salvação, te dizendo que essa salvação, ela começa agora, por conta de eu ter um Senhor, ela começa a andar de trás para frente, ela começa a caminhar, assim como é escrito a Bíblia judaica, de trás para frente. E aí, por eu ter uma salvação, ele vai me salvar. E aí ele vai salvar as minhas ovelhas que estavam no aprisco, porque ele é o meu Senhor. Então, aquilo que eu tenho de recurso, que parecia ser perdido, que parecia ter sido sequestrada, ele vai salvar. O texto também vai dizer que ele vai salvar todas as minhas lavouras que não produziam alimento. Então, tudo aquilo que parecia perdido, que parecia encerrado, porque esse é o Senhor e ele é meu Salvador, ele consegue restaurar essas lavouras. Vamos voltar mais um pouco. Ele diz, e ainda que esteja falhando as safras de olivas, de azeitonas,
Ele está dizendo, ainda que a minha unção, tudo aquilo que foi selado, parece agora está perdido, parece agora não ter uma confirmação, por ele ser o Salvador da minha vida, por ele ser o Senhor da minha vida, agora, tudo que não estava confirmado, ele vai confirmar, porque ele vai salvar, porque ele é o Senhor da minha vida. E aí o texto continua, nós vamos voltando no texto agora. E que não haja alegria, uva, videira. Ele está falando, ainda que eu não tenha motivos para ser feliz, ainda que eu não tenha nada disso, que eu olhe para o cenário e falo, esse cenário não está favorável, esse cenário não está bom, esse cenário não está agradável, eu não tenho momentos para sorrir. Mesmo que falte esse momento da alegria, eu creio que por ele ser o Salvador, ele vai restaurar esse momento, esse cenário de alegria, porque ele é o Salvador, então ele vai salvar, ele vai me salvar da tristeza, ele vai me salvar do cenário ruim, ele vai me salvar desse cenário que era desfavorecido ao momento de alegria. Então ele vai restaurar, porque ele é Salvador, ele é Senhor, ele vai restaurar esse cenário que parecia ser de tristeza, ele vai trazer de novo felicidade, ele vai me salvar da tristeza, me colocando num lugar de felicidade. E vamos continuar o texto ainda. E aí, ele começa o texto do versículo 17 dizendo, ainda que a figueira não floresça. Aí ele está dizendo, ainda que todo o cenário que eu esperava, como eu disse, a figueira quando vai dar figo, quando vai dar fruto, ela é denunciada pela folha. E aí é perto de dar figo. E aí ele está dizendo no texto, que ainda que o cenário pareceu ser e não foi, Deus vai retomar, vai retroceder esse cenário, porque ele vai me salvar, porque ele vai me salvar disso que parecia ser uma coisa e não é. Eu olhei e falei, vai dar fruto. Quando eu percebi, não tinha fruto. Porém, Deus me salva dizendo, aquilo que não estava frutificando, deveria estar frutificando, mas não está. Eu estou entrando agora e vou dizer, vai frutificar. No tempo que você foi buscar, não tinha figo. Só que agora Deus está salvando esse cenário de novo na sua vida e dizendo, não tem figo, mas vai dar figo. A Bíblia diz que um dia Jesus passa com os discípulos perto de uma figueira e ela está florida. Só que ela deveria estar dando figo. O texto fala que ela deveria estar dando figo, porque era tempo. E aí, o que acontece? Jesus vai atrás de figo, o fruto. Só que ela não tem. E aí Jesus amaldiçoa essa figueira e essa figueira seca. E aí essa árvore não dá mais fruto. Só que diferente daquele texto, agora nós estamos dizendo que aqui, quando Jesus passa por essa figueira, ele, em vez de amaldiçoar, ela vai falar, por que você não está dando fruto? Você tinha que alimentar alguém que vai passar por aqui. Então faz o seguinte, segundo a minha ordem agora, você vai dar fruto. Você vai começar a dar fruto. Já que era para você ter dado fruto e não deu até agora, já que eu cheguei, agora você vai ter que dar fruto. Diferente daquela figueira que Jesus passa e fala para ela secar, nessa figueira Jesus está falando, ela vai frutificar de novo, ela vai voltar a dar frutos, ela vai trabalhar de maneira comum, de maneira como ela deveria ter trabalhado sempre. Então, dentro dessa palavra, eu quero te animar, quero profetizar na sua vida, te dizendo que, ainda que o seu cenário, ainda que a sua vida, olhando humanamente, ela possa estar toda desarrumada, ela possa estar incomum, ela possa estar incompleto, o cenário possa não ser o cenário favorável para a sua vida, possa não ser o cenário ideal que você deveria estar vivendo. O conselho de Abacuque para a minha vida e para a sua vida é, ainda que o cenário não seja o adequado, vamos se alegrar, vamos louvar o Deus da nossa salvação, vamos glorificar a Deus, porque a gente tem a mania de glorificar a Deus só quando dá certo, só quando para nós é certo, na verdade. Porque às vezes o cenário é um cenário que parece ser um cenário de má sorte, parece ser um cenário
desfavorável, mas talvez esse cenário seja um cenário que Deus está usando para nos aproximar a Ele. Talvez nesse cenário onde falta coisa, Deus está deixando ou permitindo que isso aconteça para a gente orar mais, para a gente buscar mais, para a gente ter um pouco mais de fé, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de paciência, um pouco mais de busca. Então, talvez esse cenário que hoje você está vivendo aí, você que está me assistindo, talvez esse cenário que você está vivendo hoje, talvez seja uma alteração, a autorização de Deus. Talvez seja uma autorização de Deus para você crescer, porque deserto não foi feito para te matar, o deserto foi feito para te preparar. O deserto é um lugar de passagem, o deserto não é um lugar de moradia. Talvez você esteja passando por esse momento, talvez você esteja passando por um momento muito crítico, seja ele no seu casamento, seja ele no seu trabalho, na sua área familiar, na sua área sentimental. Eu quero te dizer, ainda que o cenário não esteja favorável, Deus vai te trazer alegria. E se Ele não te trouxer alegria no primeiro estágio, Ele está dizendo para mim e para você, vamos buscar mais um pouco, vamos chorar mais um pouco, vamos nos alegrar, porque Ele é o Senhor e por isso nós devemos exaltar Ele, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Lembre-se de uma coisa, o nosso resultado não é para o agora, o nosso resultado é para o futuro. O nosso reino não é na terra, o nosso reino é no céu. Tudo bem que nós queremos e desejamos coisas da terra, nós queremos viver o melhor da terra, mas nem todos vão viver o melhor da terra, não porque não merecem, mas talvez porque a condição que a terra se encontra estão sob domínios ruins, domínios maus, e nós temos que aprender adentro a todas essas circunstâncias. Nós temos um momento de alegria, um momento de se alegrar ao Senhor. Então, quero deixar essa palavra para a sua vida ainda que o cenário não seja favorável, se alegre em Deus, exalte a Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação, da minha e da sua salvação. Quantas coisas Deus já nos livrou, quantas coisas, de quantos laços, de quantas armadilhas Deus já nos tirou. Imagina, o que Ele tem para a gente é muito maior, é muito melhor, e a nossa mente não consegue conceber. Mas a gente tem que esperar no Senhor, confiar, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Eu espero que Deus tenha falado com você dentro desse texto. Se você conhece uma pessoa que precisa animar, que precisa, em nome de Jesus, ter a sua vida ativada através de uma mensagem, compartilhe com ele, marque ele, deixe aqui nos comentários, para que ele possa assistir esse vídeo e ter uma vida, ter uma injeção de ânimo dentro do cenário que ele se encontra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.